Vindo, essa é a Igreja Logos, uma igreja que prega a palavra de Deus, e o melhor que a gente tem para te dar é isso, é a palavra do nosso Deus. Amém? Aqueles que não estavam hoje de manhã, eu retornei das minhas férias, dos meus 7 dias, teve gente que falou, pastor, 9 dias, tirei 7, tá? Contado isso aí, hein? De quinta a quinta é 7, não é isso? Estou errado? Ou dá 8? Acho que de quinta a quarta é 7, né? 8 então, tá bom? 8. Mas fiquei com muita saudade de vocês, muita vontade de estar aqui de volta. Falei com o pessoal lá, teve alguns irmãos aqui que viajaram com a gente. Falei, eu estou doido para voltar, eu quero estar com a igreja, quero estar com os irmãos, e é uma alegria para mim estar de volta aqui com vocês. Algum de vocês senti falta ontem, já mandei mensagem hoje, né? Então é bom ver vocês aqui, uma alegria estar com os irmãos. Queridos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Vocês vão ver nos pequenos grupos essa semana Efésios 1, e hoje eu quero pregar Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 22. Diz assim, a palavra de Deus: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, na sua carne. Derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Não precisa nem mais pregar, né? Depois desse texto aqui, acabou meu serviço de hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro príncipe da paz, Senhor. O Senhor é aquele que trouxe paz verdadeira, genuína, eterna, imutável, Senhor, às nossas vidas, Deus. Eu peço que hoje, Senhor, os nossos olhos, nosso coração e a nossa mente espiritual se abram, e que nós possamos ver a riqueza desta paz que o Senhor veio estabelecer entre nós e Deus, e nós com os outros. Em nome de Jesus, amém. Eu acho que vocês já perceberam, que algumas vezes eu gosto de trazer alguns fatos históricos aqui. O que faz o meu trabalho muito difícil é o fato de nós termos um professor de história na igreja, mas ele costuma ser bem educado e não me corrigir na frente de vocês, ou pelo menos até agora não. Mas eu andei pesquisando uns tempos aí, e eu descobri uma coisa. Houve um primeiro-ministro
britânico chamado Neville Chamberlain. Neville Chamberlain, ele foi a um encontro com Hitler antes de toda aquela explosão da Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda, Ricardo, me ajuda. Segunda Guerra Mundial, já ia soltar uma informação errada. Da Segunda Guerra Mundial explodir. E quando ele voltou dessa conferência na Alemanha, ele soltou a seguinte frase na Inglaterra: paz em nosso tempo, paz com honra. Logo depois dele dizer isso, no ano seguinte, em 3 de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia e a Inglaterra entrou na guerra contra a Alemanha. O que me chamou a atenção nisso tudo? É que essa grande missão de paz de Chamberlain, que achou que tinha conseguido, fracassou. Eu também me lembro que quando eu era criança e não conseguia pegar a data, mas eu me lembro que o Brasil foi fazer um amistoso na região em que havia guerra, lá em Israel. E naquele período a guerra parou. Houve a partida de futebol, foi tudo maravilhoso. E logo depois que o Brasil saiu de lá, voltou a guerra. Também já ouvi dizer na história que Pelé, certa feita, foi a um país que estava em guerra e o país cessou a guerra na chegada dele. Mas depois, voltou a guerra. Nós tivemos agora, pouco antes do Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, e ele disse ao Hamas a seguinte mensagem: devolvam os reféns antes de eu assumir a presidência, porque quando eu tomar posse, vocês vão conhecer o inferno. Os reféns foram soltos antes que Trump assumisse a presidência. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? Daqui a pouco o Hamas vai voltar a fazer as besteiras que fazia. As guerras sempre voltam, e a gente percebe que essas alianças de paz, elas sempre fracassam. As guerras voltam a acontecer, toda perturbação volta a acontecer. Por quê? Porque essas missões de paz, elas são sem esperança, elas não têm uma garantia, elas não têm um grande valor. Daqui a pouco morre um que assinou um documento, ou antes entra outro no poder, e a paz cessa. O que é interessante e o que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos hoje? Porque o texto que nós lemos hoje fala da única aliança de paz que perdura por toda a eternidade. Fala da única aliança de paz que jamais será rompida. E que missão de paz foi essa? A missão em que o próprio Deus selou com o sangue de Cristo na cruz do Calvário paz entre Deus e os homens. Essa missão de paz tem um selo eterno. E Paulo fala sobre essa missão no texto que nós lemos hoje. Paulo fala sobre a grande missão de paz de Cristo Jesus. E primeiro Paulo começa dizendo para nós uma coisa. Ele fala assim: lembrem-se. Lembrem-se de quê? Lembrem da condição anterior de vocês. A você que já tem a sua vida em Cristo Jesus, o sermão de hoje é para você se lembrar de onde foi que Deus te tirou. A você que ainda não tem, é para Deus te mostrar de onde Ele pode te tirar. Então, eu quero nessa noite que a gente acompanhe o sermão da seguinte forma: a situação nossa antes, para a gente lembrar o que Cristo fez, e a nossa situação hoje. Amém? Vamos ver então hoje sobre a grande missão de paz de Cristo Jesus. E a nossa lembrança deve ir no verso 11 e o verso 12. Desde que o Senhor chamou Abraão, o próprio Deus fez uma separação entre o povo, a nação, que Deus formaria a partir de Abraão, e os outros povos. Os judeus começaram a chamar então de quê? Os judeus como povo da aliança, como povo de Deus, e os outros povos eles começaram a chamar de gentios. E o propósito de Deus não era que essa distinção gerasse uma vanglória nos judeus, mas é que os judeus fossem um caminho, um instrumento de bênção para ajudar os gentios a serem guiados até o Senhor. Tanto é que Deus faz uma promessa a Abraão e Ele fala: em ti serão benditas
todas as famílias da terra, e não só dos gentios, dos judeus, mas dos gentios também. Então o propósito de Deus era se revelar por meio de Israel para as outras nações. Israel era separado, era guiado, era cuidado por Deus, enquanto os gentios, tem uma característica que eu gosto de falar: gentio era o povo sem o quê? Sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem aliança, sem a proteção, sem cidadania. Eles eram gentios. E é isso que o texto mostra sobre a gente. Ele fala: olha, vocês que antes eram gentios. E o que é um gentio? O gentio é alguém sem. Primeiro, sem o quê? No verso 12 diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Os efésios, eles adoravam, lembram aquele fatídico encontro que Paulo tem num templo, aonde ele olha um monte de deuses, de repente tem um Deus lá chamado Deus desconhecido, e Paulo fala: olha, é sobre esse Deus que eu vim falar. Aquilo aconteceu na cidade de Éfeso. Ali começa essa igreja para quem Paulo está escrevendo. Então os efésios tinham por deusa Diana, e antes deles ouvirem o evangelho, eles não sabiam nada de Cristo. Os que afirmam que, não, nós somos, o brasileiro é um povo cristão, não, eu já ouvi falar de Jesus, eu tenho Cristo. Sem o evangelho, nós somos um povo sem Cristo. Qual é o Cristo que você tem? Quem te contou a respeito de Cristo? Quem te ensinou sobre Cristo? De onde você tirou esse Cristo que você serve? Se não é das Escrituras, se não é da palavra de Deus, é um povo sem Cristo. E o gentio é assim. Lembra um encontro de Jesus com a mulher samaritana? Que ela fala: vocês falam que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, a gente fala que aqui, onde é que é esse lugar? E Jesus fala: olha, o problema de vocês sabe qual é? Vocês não têm a verdade. O problema do judeu é que ele não tem um espírito. Mas o problema de vocês é que vocês não têm a verdade. Jesus fala: a salvação vem dos judeus. E por que Jesus diz isso? Porque o Cristo vem daqueles que têm a palavra, aqueles que têm a promessa. Não dá para você falar que você tem Cristo sem o evangelho. A Bíblia diz que o homem sem o evangelho é um homem sem Cristo. E o homem sem Cristo é um homem perdido, porque não há salvação fora de Cristo. Quer judeu, quer grego, quer judeu, quer gentil. O homem sem Cristo é um homem perdido. E assim éramos todos nós. Todos nós éramos errantes. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, verso 23. Então todos nós éramos sem Cristo. Essa é a primeira característica de um gentio, sem Cristo. E nós éramos assim. E sem Cristo também éramos mais uma coisa. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Deus chamou o povo de Israel e constituiu aquele povo para ser a nação dele. E nós lemos hoje no Salmo que fala que de Sião o Senhor ordena as bênçãos. Da nação de Israel, o Senhor ordenava as bênçãos. E quem são os gentios? Repara que a Bíblia não trata romano, grego, egípcio. A Bíblia chama todo mundo de gentio. O que é um gentio? É alguém sem pátria. É alguém sem cidadania. Ele não é um povo. Ele é alguém sem. Ele não faz parte do povo de Deus. As bênçãos, a nação de Deus não se aplica a um povo gentílico, a um povo gentil. As bênçãos do Senhor se aplicam àqueles que são da nação cujo Deus é o Senhor. E os gentios não fazem parte. Portanto, nós éramos sem Cristo, nós éramos sem cidadania, e também éramos sem, olha aí o verso 12, e estranhos às alianças da promessa. Meu irmão, sem cidadania até que vai, mas sem aliança. Observe uma coisa, Deus chama Abraão e fala: de ti eu vou fazer uma grande nação.
Abraão falha várias vezes, e quem acompanhou aqui a exposição de Gênesis, que nós paramos até agora no capítulo 31, nós vimos a vida de Abraão, e a gente viu que várias vezes Abraão falha, mas Deus ainda assim mantém a sua promessa, e trazendo Abraão de volta ao caminho, consertando, corrigindo, redimindo. E por que o Senhor faz isso com Abraão? Por que o Senhor faz isso com Isaac? Por que o Senhor faz isso com Jacó? Por que o Senhor faz isso com as 12 tribos? Por que o Senhor faz isso com Davi? Por que o Senhor faz isso o tempo inteiro com a nação de Israel? Trazendo eles de volta. Porque eles têm uma aliança com Deus. Porque Deus tem uma aliança com ele. E nós? Nós éramos sem aliança. Deus não havia feito uma aliança conosco. Na promessa feita a Abraão, os gentios não estavam. Eles estavam excluídos das famílias, mas não se continuassem sendo gentios. Portanto, os gentios eram estrangeiros e forasteiros para o povo de Deus. Alguns de vocês, teve irmãos que me procuraram, pastor, o texto que foi lido ontem fala que nós éramos estrangeiros, mas nós somos agora forasteiros. Como é que é isso? Nós éramos forasteiros para o Senhor. Vocês eram errantes, vocês não faziam parte do meu povo. E sem aliança, nós também éramos sem esperança. Olha o final do verso 12. Não tendo esperança. Irmãos, se há algo que é terrível, é você não ter esperança. Imagina você ir ao médico e receber a notícia que você tem uma doença degenerativa. E aí você pergunta, doutor, o que eu faço agora? Ele fala, viva os poucos dias que lhe restam, porque não tem cura, não tem tratamento, não tem nada que a gente possa fazer para tratar isso. A pessoa que sai desse consultório, ela sai feliz ou ela sai triste? Ela sai triste. Por que ela saiu triste? Porque não tem esperança. Não tem ninguém que diga assim, olha, mas estão fazendo um estudo e pode ser que saia um tratamento, então você vai tomar esse medicamento aqui e a gente vai retardar isso, para quem sabe você tem um fio de esperança. Esperança é algo que mexe com a gente, que motiva a gente. Mas e o povo gentil? É um povo sem esperança. As filosofias vazias, as tradições vazias, as religiões se mostram incapazes de resolver o problema do homem, de ajudar o ser humano a encarar tanto a vida quanto a morte. Você vai falar com as pessoas sobre morte, e eles não conseguem nem conversar sobre o assunto. E por quê? Porque não tem esperança. Mas o pior de tudo, é por que eles são sem tudo isso? É porque eles são sem Deus. Final do versículo diz, sem Deus, pode deixar o versículo 12 aqui. Sem Deus no mundo. O mundo antigo tinha uma abundância de deuses pagãos. Na cidade de Efésio, de Atenas, dizia que era mais fácil você achar um deus do que um homem. Dizem que para cada homem tinha pelo menos 3 deuses. Imagina uma nação, ou uma cidade como a cidade de Éfeso, aonde tinha mais deuses do que homens. Mas no entanto, esse povo era um povo sem Deus. Sem Deus. A história das religiões não mostra o ser humano começando no politeísmo. A história humana nossa não mostra o homem começando com um monte de deuses. A história da humanidade começa mostrando o homem com um único Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Foi o Senhor quem criou e quem formou o homem. E aí o que acontece? O homem conscientemente, deliberadamente, abriu mão dessa verdade. E qual é a verdade? Há um único Deus verdadeiro. O restante é tudo falso. Por isso que os 11 primeiros capítulos de Gênesis vão mostrando essa decadência. Começa com um único Deus. Depois começam criando vários deuses, adorando vários deuses, e o declínio da história da humanidade. Então do capítulo 12 em diante, Deus começa a formar Israel.
Deus chamou o povo de Israel, começando por Abraão, para que esse povo fosse um intermédio que revelasse: olha, não temos vários deuses, temos um único Deus criador dos céus e da terra, salvador do seu povo. Mas infelizmente Israel se tornou como as outras nações, abraçou outros deuses. Israel adorou a Baal, adorou a Maloque, adorou a tantos deuses, se misturou de tal forma que no livro de Oséias, Deus falou assim: olha, você é pior do que uma prostituta, Israel, porque uma prostituta recebe dos seus amantes, você faz de graça, Israel. Tamanha era a nojeira e a podridão da religião de Israel. E esse fato serve de advertência para nós, igreja. Porque quando se parece com o mundo, a gente está perdido. E o problema da igreja hoje, sabe o que é? A igreja diz que tem Deus, mas ela anda igual ao mundo, ela se veste igual ao mundo, ela conversa igual ao mundo, ela faz seus negócios igual ao mundo, ela tem os seus relacionamentos igual ao do mundo, ela festeja igual ao mundo, aí ela começa a querer cultuar igual ao mundo. Não, vamos abaixar as luzes, vamos colocar fumaça aqui, vamos botar um jogo de luzes, olha, vamos abaixar o som, vamos botar o e vai, sabe? Não, os jovens hoje gostam muito de funk, vamos começar a cantar funk na igreja para trazer os jovens, e cada vez a igreja quer se parecer com o mundo. Israel fez assim. Israel pediu um rei para ser igual às outras nações. Israel terminou adorando vários deuses como as outras nações, e terminou rejeitado como as outras nações. O fato é que o homem sem Deus, não é porque Deus virou as costas, mas é porque o homem deliberadamente abandonou a verdade que há um único Deus. Portanto, quem éramos nós? Nós éramos, primeiro, sem Cristo, sem cidadania, sem aliança, sem esperança e sem Deus. Essa exortação de Paulo para nós é: lembrai-vos disso. Vocês precisam se lembrar disso. Vocês precisam se lembrar que um tempo vocês estavam sem Cristo. Lembra da sua vida antes. Não tinha aliança, não tinha esperança, não tinha promessa para você se apegar a ela. Não tinha Deus na sua vida. Igreja, cuidado. Cuidado de ficar querendo se parecer com o mundo. Cuidado de caminhar na moda do mundo. Cuidado com as coisas que você faz, com as coisas que você veste, com as coisas que você fala. Cuidado com o que você segue. Quanto mais você se parece com o mundo, menos você se parece com o seu Deus. Isso só demonstra que a verdade é que você não tem Deus. Você tem deuses que você criou, mas não é o Deus verdadeiro. Nós éramos assim, meus irmãos. Lembrem-se disso. Não esqueça de onde foi que o Senhor nos tirou. Mas aí então Paulo fala agora da obra de Deus. Nós éramos assim. E eu já falei uma vez para vocês que eu dou glórias a Deus pelas conjunções adversativas da Bíblia. Pastor, o que é isso? Eu também aprendi isso depois de adulto. Quando eu era estudante eu esquecia. Mas é o mas, porém, entretanto, que a Bíblia apresenta para a gente. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 2 e 3, vai falar de quem nós éramos também. Fala que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, e que nós vivíamos segundo a nossa carne, segundo os nossos pensamentos, nos nossos prazeres. E aí o verso 4, Paulo fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. E Paulo faz a mesma coisa agora aqui. No verso 13, Paulo fala: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados.
Glória a Deus pelas conjunções adversativas do Evangelho. Nessa passagem, Paulo descreve a maior missão de paz da história. E a missão que teve êxito. A missão que não se perdeu. Jesus Cristo, ele não reconciliou apenas judeus e gentios. Mas ele pegou judeus e gentios, fez dele um só povo. E reconciliou esse povo com Deus. Ele pegou a maior inimizade que existia. Repara que o texto não vai falar de uma inimizade só entre os homens, mas uma inimizade com Deus. Olha o que diz aí. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, o que Ele fez? Fez um só. E na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio. Qual era a parede da separação que estava entre eles? Inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio de Cristo. Ele pegou esse povo que era separado, fez desse povo um só, e reconciliou esse povo com Deus. O termo reconciliar aqui significa trazer paz entre eles. É como um marido que brigou com a esposa e quer se reconciliar com ela. Ele quer ter paz. É como a mãe que está preocupada com a sua filha e quer se reconciliar com essa filha desobediente. É o pecador perdido que precisa ser reconciliado com Deus. Ele quer ter paz com Deus. E o pecado é o grande separador desse mundo. Notem comigo, quando Adão e Eva pecam, eles são afastados de Deus, e Deus os procura no jardim, e Adão diz: eu estava escondido, porque eu ouvi a voz do Senhor e eu tive medo. E por que Adão tem medo de Deus aqui? Não é porque Deus mudou, é porque Adão mudou. E o que tem Adão e Eva agora? Pecado. Agora, depois que esses dois pecam, o que acontece? Eles têm dois filhos, e os filhos são separados um do outro também, a ponto de um filho matar, assassinar o outro. O que é isso? É o pecado separando agora os homens. Então a terra se encheu de violência, e o julgamento de Deus foi a única solução possível. Então Deus manda o dilúvio, e no dilúvio o Senhor varre da terra todos aqueles que haviam enchido o seu cálice da ira. Ele salva Noé e a sua família, ao todo 8 pessoas. Só que tem um problema: o pecado continua existindo. Então agora em Noé e sua família vem agora um povo que começa a ficar numeroso, e esse povo faz o seguinte: olha, vamos nos juntar, vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer uma torre que vai até os céus, vamos nos unir, sem a ajuda de Deus, vamos ficar juntinhos, em comunidade, mas sem Deus. Deus não precisa, para a gente viver em comunidade. O julgamento de Deus vem novamente, a terra se enche de violência, e o resultado foi um julgamento, em que Deus confunde as línguas das nações, e agora o povo fala línguas diferentes. Então foi aí que Deus chamou quem? Deus chamou Abraão, e por meio de Abraão, do povo de Israel, veio quem? O filho prometido de Abraão, que não era Isaac. O filho prometido de Abraão é Jesus Cristo. Jesus vem ao mundo, e a obra de Cristo na cruz do Calvário é que aboliu essa inimizade. É a obra de Cristo na cruz do Calvário que faz com que nós estejamos juntos aqui em comunidade, vivendo em comunhão, compartilhando a mesma fé, suportando as aflições uns dos outros, porque só dá para viver uma comunidade verdadeira em Cristo Jesus, porque Ele é o único príncipe da paz, Ele é o único capaz de abolir a separação, a parede que tinha entre nós. E que parede é essa? O pecado. O pecado. Portanto, tirando o pecado, nós somos capazes de viver juntos. Tirando o pecado, nós somos capazes de viver em comunidade. Por quê?
Porque nós temos paz com Deus agora. Nós estamos em paz com Ele. E aí esta paz nos levou a um lugar. E que lugar é esse? Em Cristo. Olha o verso 19 até o 22 comigo. Assim como? Deste modo. Que modo? A paz que Cristo trouxe à vida de vocês. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são o quê? Concidadãos dos santos e membros. Não é possível você não se alegrar com isso. Não é possível. Eu não sei se você faz ideia o que é fazer parte de uma família. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa igreja, os meus pais não eram daqui, nem irmão, nem tia, nem tio. Então eu vim para cá, para essa igreja, quando ainda era afinada IEMP. E eu lembro que costumava ter cultos com a família, ou às vezes no meio de um culto, o ministro de louvor tinha a incrível ideia de falar assim: junta com sua família aí. Eu ficava para morrer quando ele falava isso, porque não tinha a minha família para eu me juntar. Sim, irmãos, eu sei que vem cá, essa é a minha família, né? Mas isso não cola muito não, tá? Vou te falar que a gente ainda fica assim, falta a minha família. E aí, eu me lembro que eu casei, e aí começou, na hora do culto, junto com a família. Eu falei, agora já tenho uma. A coisa mudou. Aí minha mãe veio também para a igreja. Opa, tem mais agora. Aí veio Clara, Rafael e Bela. Agora quando manda aquele monte de gente, é a minha família. Você precisa ter mais noção do que é fazer parte de uma família. Fazer parte de uma família é maravilhoso. Você pode dizer que tem muitos amigos, muitos companheiros, mas quando a coisa aperta, e aperta feio, você vai ver a família aparecer. Você vai ver a família vir e te ajudar, vir e cuidar de você. Você vai enxergar isso. Só que sabe o que é maravilhoso? Jesus não nos colocou em qualquer família. Ele nos colocou na família dele, na família de Deus, cujo Pai é o Criador dos céus e da terra, cujo Pai é o Pai que não tem amor, Ele é o próprio amor, cujo Pai é misericordioso, bondoso, amoroso, galardoador daqueles que o buscam. É nessa família que nós fomos inseridos. Então Paulo, ele repete um termo várias vezes aqui nesse texto, é um. Ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser o quê? Um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos uns com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Paulo diz que de ambos ele fez um novo homem, um só corpo, um só Espírito. Portanto, não tem distanciamento ou divisão que Jesus Cristo não possa vencer, que Jesus Cristo não possa reconciliar. E nos últimos versículos, Paulo fala agora do seguinte: olha, vocês que antes eram sem Cristo, sem esperança, sem aliança, sem nação, sem Deus, agora vocês têm o quê? Primeiro, vocês são nação, e não é um monte de nação, não é a nação dos Oliveira, dos Paradelo, dos Paradela, dos Rodrigues, dos Quintão, dos Transpardini, dos Rezieri, me corrigiu hoje, me ensinou a falar o nome dele, Rezieri. Não é esse monte de nação, é uma nação, um só povo. Israel, a nação escolhida por Deus, o povo que rejeitou seu Redentor, sofreu consequências, e o reino deles foi tirado, e foi entregue a outro povo. A igreja,
A igreja é a nação de Deus, a igreja é a nação eleita, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E sabe o que é maravilhoso? A gente enxerga isso no Evangelho. Quando Noé e sua família saem, acaba que depois Cã comete um delito terrível, expõe a nudez do seu pai, o pecado do seu pai. Aí então, dos 3 filhos de Noé, são formadas as nações, são formados os povos. Sem, Cã e Jafé são os que dão início a todos os povos. E no livro de Atos, a gente vai ver essas 3 famílias sendo levadas como uma só nação, um só povo. Pastor, de onde você tirou isso? O primeiro que a gente pode pegar aí lembra aquele etíope que quando Filipe está em Samaria, e está tendo um avivamento em Samaria, e aí então Deus tira Filipe de Samaria e leva Filipe lá para o meio do deserto, numa pista, e agora, Senhor, o que acontece? Aí está vindo um etíope, lendo as escrituras de Isaías. Filipe prega para esse homem, ensina ele as escrituras e batiza ele. Esse etíope é africano. Descendente de quem? Descendente de quem? De Cã. Os africanos são descendência de Cã. E agora esse etíope faz parte do povo de Deus, uma nação. Agora tem outro camarada também. Tem um tal de Saulo de Tarso, já ouviram falar deles? Saulo de Tarso é descendente, sabe de quem? De Sem. É a descendência de Sem que forma aquela região. E agora Saulo, que era antes descendente de Sem, ele agora faz parte do povo de Deus. Ele agora não é descendente de Sem, ele é descendente de Jesus Cristo. Então agora nós temos já um descendente de Cã e um descendente de Sem. Está faltando um descendente de quem? De Jafé, que formou aquela parte ali da Europa ali. Os descendentes de Jafé tem um tal de Cornélio, já ouviram falar dele? Ele é um cidadão romano, descendente de Jafé. E agora ele entrega a sua vida, porque Pedro vai lá pregar para ele. E ele entrega a vida ao Senhor. E agora ele é batizado no Espírito também. E se antes a nação de Israel olha e fala assim: ei, todos os povos foram formados através de Sem, Cã e Jafé. São povos diferentes, são povos distintos. O que o Senhor faz? Ele pega descendentes desses povos diferentes, une como um só povo, em um só Espírito, em um só Deus e Pai de todos, na família de Deus. O pecado invadiu a humanidade, mas Cristo, pelo seu Espírito, promove unidade novamente. Ele une povos diferentes. E eu acho que o brasileiro está aí, né? Nós somos é um monte de gente misturada aqui. Dificilmente você vai ter alguém aqui que não, sou descendente de italiano e só italiano, ou só da África do Sul, só da África do Sul, ou não sei de mais aonde. Provavelmente você foi misturado. Mas no final, o sangue de Jesus fez de você um só povo. E todos os cristãos, seja qual for a sua origem étnica, pertencem a uma nação santa só, cujo Deus é o Senhor, e somos cidadãos dos céus, concidadãos dos santos. Então você tem uma nação. Que nação é a sua? É a nação de Cristo Jesus, a nossa pátria celestial. Segundo, nós temos uma família. Por meio da fé em Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Deus se torna o seu Pai. E aí vem aqueles, né, que tem a mania de falar, né? Não, eu também sou filho de Deus. Depende. Passou por Jesus Cristo? Passou pelo arrependimento? Passou pela confissão de pecados em Cristo Jesus e foi feito nova criatura? Não vivi isso ainda não. Passou pelo batismo? Não. Então Deus não é seu Pai. A família de Deus são aqueles que passaram pelo Cristo Jesus. Tem que ter passado por Cristo Jesus. Nenhum dos filhos de Deus é deixado de fora. As crianças ontem viu a história de Mefibosete, não é mesmo? Não foi? E eu acho maravilhosa a história de Mefibosete. Porque Davi tinha tudo para matar Mefibosete. Por quê? Porque ele é descendente de Saul.
E descendente de Saul, teoricamente, teria direito ao trono. Mas Davi não faz isso. Davi manda chamar ele, manda colocar ele à mesa e comer com um dos filhos de Davi, da família de Davi. Foi isso que Cristo fez por nós. Merecíamos a morte, mas ele nos colocou à mesa com ele, com o nosso Senhor. A despeito de todas as distinções raciais, nacionais ou físicas que possuímos, somos todos irmãos e irmãs da família de Deus. Aleluia. E por último, um só templo. Olha aí comigo, o verso de número 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce, para ser o quê? Para ser o quê? Um santuário. Isso é maravilhoso, porque a gente vai mais uma vez lembrar de Gênesis. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus andava com Abraão, Deus andava com Isaac, Deus andava com Jacó, Deus andava com o seu povo. No Êxodo, quando Deus tira o seu povo do Egito, agora Deus quer habitar com o seu povo, e manda o povo fazer um tabernáculo. Então Deus habitou no tabernáculo, até que o povo de Israel entrou na terra prometida, e aí eles construíram o quê? Um templo, e Deus habitou no templo. Só que Israel voltou a pecar. Sabe o que isso ensina a gente? Que nem Deus andando com Abraão, nem Deus habitando no tabernáculo, nem Deus habitando no templo de Israel, foi suficiente para Israel vencer o pecado. Israel voltava ao pecado. Então o que Deus fez? Qual é a próxima habitação de Deus? Jesus Cristo. Nele reside toda a plenitude de Deus. Deus habita em Cristo Jesus. Então os homens fazem o quê? Pregam Jesus na cruz. Agora hoje, por intermédio de Cristo Jesus, sabe onde Deus habita? Na igreja. Em nós Deus habita. Nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo de Deus. Não habita nos templos construídos por mãos humanas, não habita nem mesmo na igreja, aqui no prédio da igreja Logos, mas Deus habita no coração daqueles que confessam e creem em Cristo Jesus. Essa é a obra que Cristo fez em nós. Na missão de paz, Deus fez de nós o templo dele. Quando diz que o Espírito habitou em nós, fala, a expressão grega ali ele tabernaculou em nós. Deus fez habitação em mim. Então o alicerce da igreja é o quê? É o que ensinou os profetas, é o que ensinou os apóstolos. E sobre o que eles falaram? Pedro diz, é a respeito desse Cristo que os profetas inquiriam, investigavam. É a respeito de Jesus Cristo que eles falavam. Jesus como fundamento e a pedra angular. O fundamento é porque ele é a nossa base em que nós somos construídos. E a pedra angular era a pedra que juntava e trazia firmeza. O que é que nos une? O que mantém a nossa relação, a nossa unidade, a nossa comunhão? Cristo Jesus, a nossa pedra angular. A pedra angular é responsável por essa unidade. Os judeus, quando olhavam para a igreja, se lembravam do templo de Herodes. Os gentios se lembravam do templo de Diana. Mas eles se lembravam de uma coisa: o templo de Herodes foi destruído, o templo de Diana também caiu, mas o templo de Cristo Jesus permanecerá para todos sempre, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a igreja de Deus vivo. O Espírito Santo realiza essa obra em nós, pegando nós, pedras mortas, nós que éramos para nada, nós, pedras no poço do pecado, e Ele nos dá vida e nos coloca com todo o amor no templo de Deus. Essa é a grande missão de paz, igreja. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos de onde Jesus nos tirou. Sem Cristo, sem aliança, sem nação, sem cidadania.
sem Deus. E aí o que Cristo fez? Ele veio ao mundo, e a graça dele nos alcançou, e agora nós temos o que? Primeiro, uma cidadania. Nós somos povo do Deus vivo. Nossa pátria não é nesse mundo, nossa riqueza não é nesse mundo, nossa pátria é celestial, e um dia estaremos lá com Cristo Jesus. Nós temos uma família. Qual é a nossa família? É a família de Deus, cujo Deus é o Pai de todos. E por último, nós temos um templo. Qual é o nosso templo? É a igreja. A maioria de nós aqui não iniciou a sua fé aqui, mas de uma certa forma o Senhor nos trouxe até aqui. E às vezes quando eu me lembro até hoje, quando eu saí da primeira igreja que eu fui, essa é a segunda igreja que eu fiz parte, eu me lembro como era difícil para mim, quanto eu sentia falta, quanto o estilo de culto, as pessoas, o pastor, como que eu sentia falta daquilo. Mas chegou uma hora que se tornou uma realidade na minha vida, uma canção que a gente canta, que diz: não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. Por quê? Porque Cristo Jesus está aqui, e eu faço parte do templo de Cristo Jesus, é do povo dele. Essa é a grande missão de paz. Por meio de Cristo, Ele nos reconciliou, nos ressuscitou dentre os mortos, e nos assentou no trono, nos reconciliou, e nos colocou no seu templo. Amém? Querido, que essa verdade inunde seu coração, que você se lembre disso, lembra do que Jesus fez. E pastor, o que adianta lembrar disso? O que é que você tem passado que tem afligido a sua alma? Qual é a situação que você tem vivido e que você acha que Deus não vai cuidar de você? Olha o que Ele fez por você, olha o que Ele fez. Ele juntou a descendência de Sem, Cã e Jafé, fez desse povo todo um só povo, cujo pai é o próprio Deus. Deus é o seu pai, não esquece disso não. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, Senhor, damos glórias ao Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, Senhor. Deus, nós Te agradecemos e adoramos a Ti, Senhor, porque nós que não éramos Seu povo, Senhor, agora somos Teu povo, Senhor. Nós que éramos estranhos, Senhor, agora somos concidadãos dos santos, Senhor. Nós, Senhor, que não tínhamos uma pátria, Senhor, agora temos uma pátria celestial, Senhor. Nós que não tínhamos Deus, agora não apenas temos Deus, mas Ele é o nosso Pai. Senhor, louvado seja o Teu nome, Deus. Graças Te damos, Senhor, porque essa é a esperança da glória, Senhor. Cristo em nós, Senhor, Cristo habitando em nós, andando conosco, nos guiando, transformando as nossas vidas à imagem e semelhança do nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu faço parte do Teu povo, Senhor, e onde quer que eu esteja, Senhor, o Senhor me guiará até o Teu povo, Senhor, e eu não vou estar estranho, Senhor. Só em Ti, Senhor, nós encontramos graça, amor, Senhor. Só em Ti, ó Deus, a nossa fé pode se firmar, Senhor, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, Senhor. Nós vagamos antes na escuridão, nós antes vivíamos, Senhor, segundo a nossa vontade, mas o Senhor, ó Pai, fez de nós o Teu povo, por meio de Cristo Jesus. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que essa verdade possa aquecer seu coração, possa trazer esperança à sua alma, porque a minha trouxe. Bom, você que nos visita, mais uma vez uma alegria ter vocês aqui. Ministério de Louvor, vocês podem vir. É uma alegria ter você aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Essa igreja tem culto aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e 19 horas. Durante a semana, nós temos os pequenos grupos, que estão até grandes, né, na verdade, né?
Tem um que acontece aqui na quadra 23, não é isso? Casa 8, ali onde é a casa do Betinho, da Lourdinha ali, tá? Que você já conhece o material de construção ali, que vai ser nas terças, 20 horas. Você está convidado para estar lá. Essa semana eles vão estar vendo o livro de Efésios no capítulo 1. Então você pode ler em casa para estar inteirado. Na quadra 34, na casa de número 9, vai estar sendo nas quartas, que hora? 8 horas também. Você também está convidado a participar lá com os irmãos. Em Carapebus, na rua Tiago Antônio da Silva, número 180, também vai ser quarta, que horas? 8 horas também, você está convidado a participar. Se você não mora aqui, mora fora daqui, também tem lá no bairro, ninguém conhece aquele bairro, se falar o nome, porque são vários condomínios ali, né? Então acaba que não conhece o bairro, mas perto do Parque da Cidade, também no condomínio Aldeia dos Ipês ou Parque dos Ipês? Nenhum dos dois, né? Bosque dos Ipês, tá? Na casa 54 também vai ter um pequeno grupo lá, e você está convidado. Se você quiser participar, você pode estar procurando qualquer membro da igreja que vai estar te orientando e te ajudando aí. Você está convidado a participar conosco, vai ser uma alegria ter você lá com a gente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, graças te damos por mais esse culto. Louvamos o teu nome, porque a tua presença é real no nosso meio, porque nós somos templo do Senhor, santuário do Altíssimo, e te damos graças, Senhor, porque foi o Senhor quem nos santificou para isto, ó Deus. Senhor, abençoe as nossas vidas, ó Deus, nos dê uma boa semana, Senhor, e que nós possamos nos lembrar, ó Pai, dessa verdade eterna, Senhor, que antes nós que não éramos teu povo, mas agora em Cristo Jesus nós somos o teu povo, membros da família de Deus, Senhor, e templo do Senhor, ó Deus. Que essa verdade possa inundar os nossos corações, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que nos visitam. Abençoe também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que eles possam, Senhor, também estar aqui conosco, adorando o teu santo nome, Senhor. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a amada igreja, agora e até a volta do nosso noivo amado Jesus. E toda a igreja diga: amém. Só